Estamos iniciando mais um podcast acadêmico pela ENEAP, a Escola de Negócios em Empreendedorismo e Atualização Profissional. Para que o projeto possa dar certo, é fundamental as parcerias. Para isso, nós contamos com a empresa acadêmica e editora Conhecimento e Ciência há 25 anos no mercado, e especialmente nosso parceiro Sindojus, Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficial de Justiça Avaliadores do Estado do Pará. Na temática de hoje temos yoga, e para falar dessa temática nós temos a honra de receber a professora Letícia Lazerre Cortez, que veio de São Paulo, especialmente de Santos, para contribuir com a sua experiência. Professora Letícia é instrutora de yoga formada pelo Brasil e pela Índia. Conheceu yoga com 13 anos e com 16 anos morou na Índia pelo período de 1 ano, absorvendo muito sobre a cultura do país que é berço da yoga. Começou a ensinar yoga em 2021, em plena pandemia, criando a plataforma digital Le Cortez Yoga, que conta com aulas diárias, via Zoom, e conteúdos gravados de suporte aos alunos. Voltou para a Índia mais 2 vezes, em 2022 e 2025, em busca de aperfeiçoamento, de aprofundamento de seus estudos e manter o contato com a raiz do yoga. Professora Letícia, seja muito bem-vinda, nosso muito obrigado, em nome da ENEAP e dos seus parceiros, contribuir com a nossa clientela. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de compartilhar um pouco de yoga com vocês que estão escutando o podcast. Eu penso que não dá para escapar. Daqui a pouco sou eu que estou no yoga, porque eu já fui muito convidado, então agora a pressão vai aumentando. Quem sabe, né? Com isso, exato. Com isso eu que pediria para você nos contar um pouco sobre sua trajetória do yoga, propriamente dito, e a partir dos 16 anos, como foi que você teve essa oportunidade de morar na Índia, de passar 1 ano lá tão jovem, né? E vivenciar. E acredito que talvez, né, de sofrer influência para que yoga entrasse na tua vida de vez. Sim, com certeza. Surgiu essa oportunidade de fazer um intercâmbio para a Índia, porque é um intercâmbio cultural promovido pelo Rotary, que é uma organização social que trabalha com diversos projetos, tá? Dentre os quais um deles, o intercâmbio de jovens. Eles promovem esse intercâmbio pensando que essa troca de cultura promove a paz. Ter uma cultura diferente, você ter contato com outros povos, traz essa leveza, né, para o mundo. Então, eles incentivam muito que você vá também para lugares mais diferentes. Você possa absorver uma cultura bem diferente. E a Índia, com certeza, pelo menos assim, meu caminhada, onde eu já visitei, é um lugar realmente muito diferente da gente, em termos de alimentação, de espiritualidade. Então, eu escolhi ir para a Índia por esse incentivo do Rotary, mas também porque eu já conheci yoga, tinha começado a praticar com 13 anos com a minha família, meus irmãos praticavam, minha mãe praticava, minha mãe é minha aluna hoje. Então, a gente também teve essa conexão familiar com o yoga. E porque na época, 2010, também se passava, e é interessante falar isso, porque como a cultura que é também exibida em televisão, às vezes pode influenciar a gente. Então, estava passando a novela Caminho das Índias, então foi uma soma de coisas que eu falei, nossa, quero conhecer esse lugar, quero ir para esse lugar. A língua, inglês, eu ia ficar numa escola, fiz 1 ano do meu ensino médio, lá na Índia, então eu ia ficar numa escola que tinha o inglês, então eu também queria aprender um novo idioma, e então eu fui para a Índia. Lá eu não fui com a ideia de me profissionalizar no yoga. Eu só 16 anos, eu tenho uma graduação anterior ao yoga, eu sou advogada, não exerço mais fielmente a advocacia, apesar de ainda ser inscrita na ordem de advogados. Mas, então, a profissionalização do yoga veio depois da minha graduação em Direito. Mas eu já tinha essa conexão com a prática enquanto praticante. Fiz aulas lá de yoga nesse primeiro período,
Mas eu me aprofundei mais no yoga na Índia nesses dois retornos, mais especificamente em 2022, que eu fiz curso de formação na Índia de 300 horas. Eu fiquei 5 semanas em um ashram. Um ashram é como se fosse uma escola, é como se fosse um internato. É um espaço espiritualizado de ensino. Eu fiquei morando ali 5 semanas. Daí que veio também a profissionalização. Já tinha feito a formação no Brasil, com a minha professora, que é uma professora, minha professora hoje, que se chama Tânia Carvalho. Ela dá aulas online também em São Paulo. Fiz a especialização onde conheci a Lilian, que já passou aqui pelo podcast também. A gente se especializou juntas em Vinyasa, em Yang Vinyasa, que é uma escola do Rio de Janeiro. Então, foi acontecendo esse trabalho. É interessante esse depoimento, e para os nossos clientes da ENEAP perceberem que ela deu uma dica, né? O Rotary, eu também já conheço essa instituição há muitos anos, há muitas décadas. Tive a oportunidade que, a época que eu comecei com natação, nós tivemos na Universidade do Estado do Pará, que à época chamava-se FEP, colegas que foram, por exemplo, fazer estágios de natação em outros países, né? Então, fica aí a dica, né? Busquem o Rotary, que é uma instituição que apoia jovens interessados no desenvolvimento profissional. E essa colocação que também nos chama a atenção, não é a primeira entrevistada de yoga que tem outra formação, mas que largou pela yoga, né? Então você vê o quanto que você é forte. E nesse sentido, é que eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa imersão cultural, não só da prática do yoga, mas na visão de mundo, o que mais trouxe para você como um aprendizado, como uma atividade da sua vida no dia a dia? O que é que mais te influenciou? Eu acho que ter ido para a Índia muito cedo e ter tido essa oportunidade, eu venho de uma família que tinha uma estrutura, assim. Então, eu tive acesso à educação, tive uma infância materialmente também, essa possibilidade de viajar para a Índia. Então, quando eu fui para lá, eu acho que o primeiro choque, não que o Brasil não tenha, né? Porque tem também muita desigualdade, a questão da diferença de classe. Mas quando eu cheguei na Índia, isso me chocou bastante. Então, eu comecei a ter um olhar social diferente para o mundo e me chamou a atenção dentro dessa vulnerabilidade social de muitas pessoas na Índia era o quanto a espiritualidade ajuda também nesse processo de desenvolvimento, de você ter algo que te guia. Então, as pessoas na Índia são muito espiritualizadas, são muito devocionais. É importante eu falar que o yoga não é uma religião, mas é uma vertente espiritual. Então, o que eu trouxe assim, mais forte desse período na Índia foi o desenvolvimento da minha espiritualidade e também essa visão um pouco mais humana e social do mundo. Entendi. E é importante a gente destacar, né? A Índia é um dos países, considerado um dos países mais religiosos do mundo. A população já é a casa de 7 dígitos, né? 8, 9 dígitos, assim por diante. Chegamos aos bilhão de habitantes. A questão culinária é diversificada demais. Vários idiomas são falados. Então, realmente é um complexo de fatores, né? Um conjunto de fatores que pode influenciar muito na vida das pessoas. E você destacou um aspecto que eu acho muito relevante, a questão da espiritualidade, né? Para as pessoas enfrentarem isso, né? Então, eu acho que você teve uma escola muito legal para vivenciar. E nesse sentido, que eu sei que você já deu aí uma pista, mas assim, provocando, o que mais você traz assim nas suas aulas, né? Como mais marcante, né, de todas essas experiências que você traz e gosta de compartilhar nas suas aulas. Lembrando que a professora está em Belém para ministrar um curso de yoga, vai acontecer a partir de amanhã até domingo, vai ser lá na Escola de Educação Física, né, antiga Escola de Educação Física, ou chamado Curso de Educação Física, né, é curso de graduação em Educação Física da Universidade do Estado do Pará, no Campus 3,
e, com certeza, com essa rica experiência, né, nacional e internacional, tem alguma mensagem muito forte, marcante, que você não deixa, que não pode deixar de passar. O que seria isso? Eu falo que o yoga, para mim, uma das coisas que traz de significado, e é um pouco forte falar isso, mas é uma ferramenta de alívio de sofrimento, porque a gente está nesse plano passando pelos nossos desafios enquanto seres humanos, e o yoga, enquanto prática, você, sabendo esses preceitos também da filosofia, você consegue guiar a sua vida para além dessa 1 hora que você está no seu tapetinho, trabalhando o seu aspecto físico. Ele está unido a uma camada mais sutil, que é uma camada emocional, que é uma regulação do seu corpo, clareza na sua mente. Então, te traz muitos ensinamentos de como você vai aplicar isso no seu dia a dia. Então, é uma ferramenta que te traz muita paciência, muita resiliência, entender o tempo das coisas, saber a importância de colocar energia naquilo que você sente que está vibrando para você, para que você consiga se desenvolver. Então, falando em empreendedorismo, ou as pessoas que estão fazendo algum curso, é a importância de você também aprender a se dedicar àquilo, a ter constância naquilo. Porque para você se desenvolver, você precisa colocar energia. Então o yoga vai te ensinando a determinação, foco, a paciência, o foco, a necessidade, a possibilidade de você ir se desenvolvendo, ir se aprofundando, de uma forma que você consegue acessar tudo isso com esse contato com o seu corpo. Porque é assim uma ferramenta que também tem as posturas, para quem sabe. Então você vai estudar o seu corpo, descobrir o seu corpo para transferir isso também, para expandir isso para demais áreas da sua vida. Professora, antes de eu perguntar sobre uma possível ou não diferença entre o yoga no Brasil e na Índia, me veio aqui uma questão pela riqueza. Eu assisto muitos documentários sobre a Índia, pela riqueza da parte alimentar que a Índia tem. Com as poucas horas de Belém, ou dias, você já viu alguma coisa assim semelhante, diferenciada em relação à nossa alimentação com a indiana? Olha, eu fui ontem num restaurante que se chama Govinda, ou seja, já tem o nome Govinda é um dos nomes de Krishna, que é uma divindade da Índia. Então, assim, eu já fui nessa mescla. E eu comi uma maniçoba. Desculpa, tô aprendendo. Uma maniçoba vegetariana, tá? Porque, para contextualizar, eu sou vegetariana, mas não necessariamente os professores de yoga vão ser, tá? Esse é um tópico também que tem bastante coisa para falar, fica para uma outra oportunidade. Mas eu sigo o vegetarianismo e comi, e eu achei, assim, divino. E então, o que eu achei, na minha percepção ali, da culinária, dessa semelhança, se a gente puder fazer bastante tempero, então bem temperada, a Índia também tem isso. A Índia vai para um lugar das especiarias e da comida bem apimentada. Lá no restaurante ontem não estava tão apimentado, mas eu senti essa questão do tempero, sabe? De uma comida bem saborosa. E com certeza eles iriam gostar. Com certeza, com certeza. Eu acho que mais até do que a culinária paulista, porque tem mais aproximação com essa coisa dos sabores aqui. Tá certo. Bom, sempre vem essa questão. O yoga é diferente do Brasil, da Índia? Onde é que estaria essa diferença, se existe? Existe uma diferença, porque na verdade é também complexa essa pergunta. A gente tem um processo de ocidentalização de tudo, né? Então, assim, coisas que surgiram em território oriental e que, por conta da globalização e de todo o processo de desenvolvimento da gente enquanto mundo, foram removidas ali do Oriente, vieram para o Ocidente e acabaram sendo desenvolvidas aqui com um olhar ocidental. E isso volta para a Índia ocidentalizado.
Então, hoje, quando você vai fazer uma formação na Índia, muitas vezes eles oferecem o que o ocidental já está esperando acessar. Existe uma perda ali, entende? Então, hoje é desafiador você achar um yoga bem enraizado lá, bem tradicional. A gente já teve, por conta desse desenvolvimento, ele teve algumas alterações. E isso não é negativo necessariamente. As pessoas aqui no Brasil unem, não só no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, é uma prática em que existem as ferramentas que a gente aprende no yoga, então tem os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, o relaxamento, que é também uma área do yoga. O que acontece? Quando a gente faz a prática aqui no Brasil, a gente passa um pouquinho por cada uma dessas ferramentas ao longo dessa 1 hora. Na Índia, ainda é um pouco diferente, porque você vai fazer uma aula de pranayama, você vai fazer uma aula de pranayama, você vai fazer uma aula de asana, você vai fazer uma aula de asana. É mais segmentado. A gente pegou e juntou. Hoje, eu me identifico muito com a maneira que a gente guia aqui no Brasil, porque a gente tem um pouquinho da experiência ali de cada ferramenta e constrói isso. Então, a gente coloca música, a gente traz, às vezes, alguma coisa mais sensorial, e na Índia é um pouco mais... não tem música. A música, na prática de yoga lá, ela te atrapalha de conectar com você e com o presente, e é para você tentar trabalhar o seu foco, a sua concentração. Aqui a música faz parte da nossa prática. Interessante, né? Então, lá é muito silêncio, né? Concentração. Concentração, silêncio, exato. Eu tinha observado isso, mas nós não tínhamos comentado em nenhum dos programas anteriores. Nós já gravamos. Interessante. Bom, propor coisa nova é sempre um grande desafio, né? E você propôs no seu momento as suas aulas online, né? Construir uma comunidade virtual, empreender. Né? Então, como é que foi isto, as dificuldades, os desafios entre pensar em empreender no momento inicial de pandemia, né? E transformar isso numa plataforma com uma comunidade virtual? Fala um pouquinho para a gente, porque hoje aqui, especialmente em Belém, estão acontecendo muitas formações, né? Estão formando os novos profissionais de yoga, o mercado de trabalho está aí para ser explorado, com os segmentos diversos, com crianças, com idosos, com gestantes, por aí afora. Né? Eu queria que você falasse da sua experiência desse desafio de empreendedora. Eu tive esse momento mundial, que foi a pandemia, que já me colocou num lugar do online. Porque como eu comentei no início, fiz a minha graduação de Direito, me pós-graduei e comecei a estudar para concurso. A minha ideia profissional, a princípio, era me tornar defensora pública. E aí até conecta com a visão social que eu trouxe da Índia, que eu vim com essa vontade de tentar transformar a nossa realidade social. E eu me conectei dentro do direito muito com a vertente da defensoria, que para quem não sabe, um serviço público oferecido para quem não tem condições de arcar com um advogado. Então, esse é o trabalho do defensor. Então, eu queria ser defensora, as provas de concurso são extremamente desafiadoras, você precisa estudar. E eu passei por esse processo de estudar 3 anos para concurso. Foi aí que eu me aprofundei ainda mais no yoga, porque o yoga era a minha ferramenta de trazer essa regulação emocional. Eu tive sim crises de ansiedade nesse período de estudo para concurso, é muito rigoroso. Então, nesse momento que veio a pandemia, os concursos paralisaram. Eu não pude mais prestar, ninguém estava viajando, ninguém estava fazendo prova, tudo paralisou. E eu já estava questionando internamente, o yoga trouxe esse questionamento, se era isso que eu queria de fato trabalhar. Porque por mais que eu achasse linda a profissão, eu me deparava com um dia a dia que não condizia muito com a minha natureza, de querer do movimento, de
de querer ter essa troca, de estar aqui hoje, de viajar, de falar, é um pouco mais ali naquela, né, no dia a dia do defensor. E aí eu comecei a me aprofundar em yoga com a Vânia, que é a minha professora até hoje, Vânia Carvalho, lá de São Paulo, e me deu a vontade de começar a dar aula. Na pandemia, as pessoas estavam muito ansiosas, com medo, não podiam sair de casa, e eu comecei a fazer um grupo online gratuito. Eu não cobrei a princípio, porque eu também estava me profissionalizando, eu ainda não era professora com um diploma, então, mas eu quis trazer porque eu achei que a sociedade a gente estava precisando. E foi uma coisa que começou a fluir. As pessoas, isso é importante falar, porque um dos desafios para empreender, principalmente no online, é você desenvolver a exposição. Sim. Você precisa se expor. E eu comecei a expor as minhas práticas, a minha conexão com o yoga no Instagram. Então eu tive pessoas que eram do direito falando, nossa, quero fazer. E aí eu comecei, na minha rede, construir ali a minha comunidade. E quando eu vi que estava fluindo e que eu estava sabendo conduzir, que aquilo estava me tocando, eu comecei a empreender dessa forma. Eu falei, bom, então eu vou cobrar uma mensalidade para poder investir em um outro curso, que foi o curso que eu conheci a Lilian, que já veio aqui no Pod e que fez essa ponte para eu estar em Belém. A gente se conheceu nesse outro curso de formação que eu fiz, que foi como fruto daquele valor que eu comecei a cobrar dessas pessoas da pandemia. E aí eu entendi que eu estava empreendendo. Eu falei, nossa, calma, então estou cobrando, estou fazendo, estou me profissionalizando, estou conseguindo fazer as duas coisas. É importante falar que no primeiro momento eu tive o auxílio da minha família, eu morava com os meus pais, então eu não tinha, eu podia ali ter eu não precisava pagar minha moradia. Isso acho que é importante falar, porque às vezes você está empreendendo, você precisa investir também. Mas o empreendedorismo ele começa nisso, né? Sim. Às vezes você começa com o recurso financeiro da família, dos amigos, não necessariamente de banco, né? Então isso já estava me provocando a te perguntar. Houve essa tranquila passagem na família do direito para o yoga? Tranquila é uma palavra forte, mas eu fui apoiada sim. É claro que vieram muitos questionamentos no sentido de, quem sabe você não consegue unir as duas coisas, né? Fazer ali o direito e nos momentos, poxa, a gente como professora a gente dá aula mais de manhã, mais à noite, por que não advogar ali no meio do período? Mas eu quis ir de cabeça, porque eu acho que quando a gente divide a atenção, a gente divide a energia. Então eu falei, não. Quem está de fora nunca acredita, né? Porque você vai largar uma coisa ou outra, né? E a outra questão é assim, sempre vão estar me perguntando isso, e você que está assistindo deve estar curioso. E aqui temos um exemplo, largou o direito para o yoga. Dá para viver de yoga? Porque a pessoa está olhando lá e vai dizer, vem cá, eu vou fazer curso, vou me preparar, e aí? Como é que é o mercado? Está São Paulo, Santos é uma coisa, Belém é outra. Qual é a sua visão para esses futuros empreendedores que estão nos assistindo? Dá. Hoje eu tenho essa situação financeira permitida pelo yoga. Tenho atualmente parceiras de trabalho, tá? Eu tenho o Lei Cortês, que é a minha plataforma, mas eu tenho um segundo projeto que se chama Solar, do qual eu tenho outras 3 professoras de yoga comigo. E nós estamos com um projeto de yoga no nascer do sol lá em Santos, então a gente tem práticas quinzenais às 5 da manhã para ver o sol nascer. Essas práticas contam com, a gente já conseguiu colocar em torno de 200 pessoas para praticar. Então, assim, a gente cobra um valor baixo, mas então movimenta. E a gente está, então, assim, também nessa construção juntas. Agora, assim, é fácil? É do dia para a noite? Não. Você precisa, como eu falei, acho que uma das coisas que a gente, como empreendedor, precisa trabalhar são as nossas pluralidades. Eu edito os meus vídeos, eu gravo os meus vídeos, eu trabalho com a minha parte de marketing, eu trabalho com a minha parte de financeiro. Eu não tenho hoje ainda braços
para fazer. Eu que faço toda essa parte. Então eu acho que eu desenvolvi muitas habilidades quando eu resolvi empreender. Eu não sabia usar aplicativo de edição de vídeo, eu não sabia fazer arte para divulgação de aula em Instagram, eu não sabia usar um microfone, eu não sabia usar um celular ou uma câmera para gravar. Então eu tive que desenvolver muitas habilidades. Isso. É importante, muito importante o que você está falando, e eu deixo aqui um complemento. Nós até vamos ministrar um curso no próximo evento sobre a estrutura básica do empreendedorismo, e as pessoas que querem empreender têm que ter na cabeça que precisa se dedicar, precisa ter foco. Não é todo mundo que vai conseguir iniciar um negócio com todo mundo fazendo as coisas para si, não. Você tem que fazer às vezes tudo. Porque você não tem o retorno financeiro para você contratar. Com certeza. No início, não. Depois, hoje eu já estou numa posição que agora eu consigo. Preciso de uma designer, porque eu quero fazer uma coisa diferenciada. Aí a gente já consegue trazer outras pessoas, mas no início... E é interessante que às vezes nós, se pudermos fazer, o aprendizado é muito maior. Tudo se a gente terceiriza, qualquer momento que acontece alguma coisa, aquela sua ideia vai para o chão, né? Acaba. Enquanto que você, ao desenvolver propriamente, você não só absorve o conhecimento, aprende, como pode transmitir isso para outros da forma que você quer que aconteça. Né? Bom, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando no final do nosso podcast, mas quem precisar fazer contato, quiser, tiver interesse, né, vai estar aqui na legenda do vídeo, mas é o www.lecortezyoga.com.br e o @lecortezyoga é o Instagram. Professora, ficamos muito felizes com a sua estada aqui, com essa contribuição. Tenho certeza que será muito útil para os nossos clientes da ENEAP. Desejamos todo o sucesso do curso desse final de semana e gostaria que você colocasse agora a sua mensagem final, né? Ou seja, o yoga definitivamente está na sua vida, é um projeto de vida que você não pensa em sair, é o aprofundamento, é isso, é ampliar a sua atividade profissional, empresarial. Qual é a sua mensagem final para os nossos clientes da ENEAP? Bom, eu vim para falar tanto do yoga como uma prática pessoal de desenvolvimento, então fica esse convite. Se você nunca praticou yoga, tem interesse de conhecer, tem espaços aqui em Belém, a própria Lili e a Janaína que me trouxeram para guiar esse curso, dão aulas aqui presenciais. Se você, assim como eu, tem uma rotina de estar em diferentes lugares e precisar de uma ferramenta mais prática e acessível, fala comigo também para eu te apresentar o Yoga Online. Então é essa ferramenta de autoconhecimento em primeiro lugar, de trazer clareza de pensamentos, das ideias, de te ajudar a enfrentar problemas que a gente tem nessa sociedade contemporânea, ansiedade. Então é uma ferramenta muito potente. Nessa vertente do empreendedorismo, se alguém quiser trocar mais ideias sobre como desenvolver uma plataforma digital, como se lançar mais nesse online, eu também estou à disposição, pode me chamar, é desafiador, mas se você, eu sempre gosto de deixar essa mensagem, busquem autenticidade, busquem colocar aquilo que toca vocês no coração no seu trabalho, porque se a gente se compara, faz aquilo que o outro está fazendo, mas não coloca aquilo que realmente toca a gente não consegue conquistar a ponto dessas pessoas ficarem com a gente. Elas precisam criar uma identificação com o seu trabalho, com aquilo que você oferece, seja de serviço. Então, busquem autenticidade, busquem você colocar o que é verdadeiro em você, porque eu acho que essa é a chave para as coisas fluírem, pelo menos é a minha filosofia. Que legal! Estamos finalizando mais um podcast. Em nome da ENEAP, queremos agradecer os nossos apoios, a Editora Conhecimento e Ciência e o Sindojus.
E para você que é cliente da ENEAP, aguarde que em breve teremos novos podcasts acadêmicos. Um forte abraço.